defeitos. Eu acho que essa reforma trabalhista que passou, sem embargo de ter coisas boas, ela tem 3 defeitos de origem que recomenda a gente trazer, eu usei essa expressão, trazer a bola de volta para o centro do campo e abrir uma conversa entre os sindicatos e os empresários em direção a acharmos um caminho de convergência em que não fique assim uma parte derrotada e humilhada, como foram os sindicatos dos trabalhadores, e a outra parte vitoriosa numa vitória de pirro. Porque se você introduz no mundo do trabalho insegurança jurídica e insegurança econômica, você está matando a lógica do capitalismo de massa. O capitalismo de massa se afirma no consumo de massa, e o consumo de massa se afirma na renda. Se eu destruo a renda, ou colaboro para que a renda se deteriore, como está se deteriorando dramática e selvagemente no nosso país, eu não tenho escala para a economia. E as evidências empíricas saltam aos olhos. O país mais competitivo do mundo, inimitável, porque tem uma produtividade absolutamente mágica, é a Alemanha. E o custo por hora trabalhado na Alemanha é o mais alto do mundo. E a Alemanha não está perdendo o embate da competição. Pelo contrário, o Trump está discutindo com a Angela Merkel taxa de câmbio, atribuindo a taxa de câmbio manipulada ou não manipulada à eficiência alemã, quando a gente sabe que é... Perfeitamente. Agora, veja bem, eu vou dar a minha opinião, ouvirei as críticas, e o meu compromisso não é conservar coisas erradas do passado. Eu tenho medo de reforma, sou a favor. Sabe quantos coreanos nós trouxemos para o Ceará agora? 2.000. Quem cuidou dos vistos fui eu, pessoalmente. Então, não se preocupe comigo. Talvez na história da administração pública brasileira, o cara que mais enfrentou a justiça do trabalho de um jeito que vocês nem imaginam, também fui eu. Conheço os abusos. Suborno, o diabo, conheço tudo. E acho uma aberração. Ok. Vamos continuar refletindo um pouco. E cada um pega a sua ideia e volta para casa com ela. Não precisa, né, trocar de ideia, não. Estou só ponderando de onde que vem meu compromisso. Meu compromisso é trazer essa bola de volta para o centro do campo e convocar uma discussão. Deixa eu contar para os senhores que estavam na negociação, e, portanto, parte dos senhores sabe o que aconteceu, mas eu vou contar para alguém que não estava lá. Essa reforma foi proposta pelo Fernando Henrique Cardoso em 1998. Tramitou nas comissões da Câmara, com grande polêmica, e por isto ela foi a mais conveniente, porque parecia ser uma coisa que já tinha tramitado na burocracia insuportável da Câmara dos Deputados, que tem 20.000 proposituras pendentes de deliberação e delibera 2 por semana. Foi a maior frustração da minha carreira. Então, aproveitaram o expediente, não discutiram com ninguém, pegaram a peste que estava lá, porque já tinha tramitado. Então, essa aqui é a prova. Quando chega no Senado, descobriram-se, entre tantos 100 artigos, 10% é coisa aberrante, cavalheiros e damas. 10% da tal reforma são coisas aberrantes. Por exemplo, vocês acham que o sindicalismo vai falar de problema de legislado sobre o... Não. Eles estão falando que tem um artigo lá dizendo que o patrão pode alocar uma senhora grávida em ambiente insalubre se ele entender que não é insalubre. Cabendo a perícia para dirimir esse conflito, a mulher. Isso é uma barbárie absolutamente, mas está lá, na reforma trabalhista. Depois, para mim, que vivo nos bares, conversando com os conterrâneos garçom, cozinheiro de São Paulo, né? O que está acontecendo com o mundo de 580 mil pessoas perderam o emprego por trabalho intermitente? O sindicalismo de São Paulo, o empresariado de São Paulo é moderno, mas 7% dos trabalhadores brasileiros são sindicalizados. O que você imagina que está acontecendo na construção civil do interior de Rondônia, na construção de Giral e Santo Antônio? Barbárie. Barbárie absoluta. E não tem sindicato, não tem nada. Outro dia eles foram lá e quebraram tudo. Mandei filmar para tentar mostrar para as pessoas que não é assim, introduzindo insegurança jurídica, introduzindo insegurança econômica no mundo do trabalho, que se constrói uma civilização. O custo por hora trabalhada da China já passou o Brasil. Salvo momentos de manipulação aguda do câmbio, essa é a distorção, o Brasil tem uma das menores proporções de salário como custo. No setor dos senhores não deve passar de 30%. E olhe lá. Sim. Né? Enfim. 22, vamos lá. Existem empresas que chegam a 30, mas então, a média... Veja, eu não sou 22. contra a reforma. Eu sou contra esta. Então, vou dizer por quê. Então, quando chegou no Senado, nós fomos conversar. Fomos conversar para tentar mediar e tal. Nosso partido
é pró-iniciativa privada, nós temos uma tradição trabalhista, mas valorizamos a iniciativa privada, etc, etc. Aí fomos conversar. Chegamos lá, o Tasso Gereissati, meu estimado amigo, grande brasileiro, é presidente da CAI, Comissão de Assuntos Econômicos. E ele, quando viu o argumento, disse, isso é uma aberração. Tasso é empresário, de extraordinário êxito, um camarada maravilhoso. Mas disse, isso é uma aberração, vocês têm razão. Fomos conversar no outro canto. E aí, dessas maluquices do Brasil, o que aconteceu? As tais aberrações, que são 14 artigos em 130. Nós fizemos um entendimento. Olha as maluquices do Brasil como são. Fizemos um entendimento. O Senado ia votar contra a sua convicção, no compromisso do Michel Temer, vetar. Por escrito. Foi. Por escrito. E ele manda a carta e nós topamos, votamos. Resultado, acabou a aprovação e a carta estava lá e não vetou. Portanto, moralmente, politicamente para nós, desse campo, não tem conversa. Essa reforma nasceu viciada de origem. Então, para mim, não é revogar pura e simples, mas é trazer de volta e estabelecer um diálogo franco, aberto, convocando o empresariado, vendo as coisas, tendo flexibilidade e tal, e modernizar o Brasil, legislação internacional comparada, universidade. Vamos ver o que é razoável. Então, dentro disso, eu vou fazer aqui uma pergunta. Qual é o seu entendimento? Para mim, uma das principais, nós somos negociadores aqui, isso. E o nosso setor é o setor de pequenas empresas, pequenas e médias, como eu havia comentado com o senhor. E o que acontece? O pequeno e médio, ele é muito fraco na hora de negociar, porque ele se sente oprimido pelo sindicato. E o que acontece? Uma coisa que não foi discutida, ou foi discutida, mas não houve grandes avanços, a questão de greve. Né? Então, o que acontece? Muitas vezes, na empresa, os funcionários nem querem fazer greve. Mas a grande força do sindicato, dos trabalhadores, é a greve para impor uma negociação. E eles são oportunistas. Normalmente, eles fazem a greve no momento onde a empresa que está com dificuldades financeiras, ela tem lá, pela sazonalidade, ela está carregada, com a carteira carregada, ou próximo de fazer entregas, e vem a greve reivindicando. E o que aconteceu? O substrato disso, o resultado disso, foi que, durante 12 anos, nós tivemos aumentos enormes de produtividade sem aumento de produtividade aumento de salário sem aumento de produtividade. Não, só que no aumento de salário tem a inflação mais a produtividade. Só porque você inverteu na fala. Desculpa. É que na negociação ele coloca enorme de salário sem correspondente ganho de produtividade. Então, nós não tivemos o ganho de produtividade, mas todos os anos, durante 12 anos, a gente teve inflação mais um ganho de produtividade em anos que esse ganho de produtividade chegou a 4%. Ou seja, inflação mais 4%. Então, isso o que fez? Fez com que, nesse período de 12 anos, 10, 12 anos, o salário tivesse aumentado muito mais do que a inflação. Em alguns setores chegou a 30%. Então, a mais do que a inflação, em alguns setores. Então, a minha pergunta, como é que a gente pode resolver essa questão da fragilidade das empresas no momento de negociação, aonde um sindicato para uma Kombi lá na porta da fábrica, a fábrica está destroçada, devendo dinheiro do banco, imposto atrasado, com um monte de problema, e ele é obrigado ainda a dar um aumento de produtividade sem ter tido aumento de produtividade de forma real na sua atividade. Quando eu fui ministro da Fazenda, a Anfávia fez um acordo com os sindicatos metalúrgicos de São Paulo de reindexar salário e já estava anunciando o repasse disso para os automóveis. E eu chamei, sou amigo do Paulinho da Força até hoje, ele é hoje presidente de um partido, ele era presidente do sindicato, chamei o Paulinho... Trabalhei 8 anos com ele. Pois é, chamei o Paulinho e o cara da Anfávia, no Rio de Janeiro, que eu tinha que estar lá por causa do presidente Itamar Franco. E disse para ele, vocês vão desfazer o acordo. Ele disse, mas como? Isso é livre negociação, até. Mas livre negociação, isso é um pacto inflacionário. Vocês estão se acertando para empurrar nas costas do povo uma indexação e isso mata o plano real. E dessa vez não vão fazer. Então, repare, e aí na contrapartida dessa dinâmica, que acabou sendo desfeita, nessa dinâmica eu propus e o presidente Itamar topou, eu criei a participação dos trabalhadores no lucro e resultado das empresas. Também foi criado por mim, por medida provisória, que ficou, 10 anos sendo renovado como medida provisória, até 10 anos depois que eu saí, ser convertido em lei.
E essa é a grande chave, é tentar criar um ambiente em que o trabalhador compreende que ele é parceiro da empresa e não tensiona na hora da dificuldade da empresa e participa do resultado das empresas se a empresa vai bem. Isto é o moderno, porque, desculpa, se o empresário se sente fragilizado, você imagina como se sente um trabalhador com 13 milhões e 700 mil pessoas lá fora querendo o emprego dele. E assim, quem tem que ser protegido é o lado mais fraco da corrente, que é o trabalhador. Isso não quer dizer irracionalidade, não quer dizer... Nunca passei a mão em cima, nunca alisei essas coisas. Greve no Serviço Público do Ceará não era férias, não. Nunca tive uma de mais de 3 dias, porque parou, desconta ponto. Eu fui governador, fui prefeito, parou, desconta ponto, não tem conversa. E governei bastante bem, enfrentei a Justiça do Trabalho com 1000 confusões. Um dia o Estado do Ceará foi declarado depositário infiel, como se o Estado fosse viajar, fosse sumir do país. E eu declarei uma zona de segurança lá e mandei prender o oficial de justiça, da Justiça do Trabalho. Só para você ver como eu sei do ramo. Então, contem comigo para racionalidade. Agora, a minha posição é proteger o lado mais fraco. Desculpa, interromper aqui, mas será que não é melhor? Eu gostei da sua fala agora. É trazer a bola para o seu lado, analisar os 130 pontos que existem na reforma trabalhista. É só isso. Então, mas eu acho que isso é importante, porque talvez o que nós estamos ouvindo não é bem isso. É assim, eu vou revogar a reforma trabalhista e vamos fazer uma nova análise de reforma trabalhista. Sim, será que não é melhor uma proposta? Eu posso refrasear, mas veja bem, por que eu disse assim? Eu disse assim porque eu venho desse campo da luta. E eu falo, em vez de mentir para as pessoas. Outro dia teve uma coisa patética, o meu amigo Geraldo Alckmin foi no Sindicato dos Químicos, lá com o Patá, e falou a mesma coisa. Aí depois foi no mesmo dia, foi na Ultra, né? Como chama aquela da cana-de-açúcar lá? Na Única. Foi na Única e disse que a reforma trabalhista era intocável e os químicos estavam lá. Percebe? Essas coisas são absolutamente deletérias. Então, repare, o que eu quero dizer concretamente, eu vou repetir aqui, eu estou na internet. Eu me comprometi com os sindicatos, e foi o que eu disse lá e levei essa mãozinha de vaia, né, de botar a bola de volta no meio de campo. Eles sabem que não dá para revogar e voltar atrás. Não estão pedindo isso. Mas, por exemplo, eles estão querendo discutir a questão do fim da contribuição sindical. Hã? Não acabou com o pagamento. Só um minuto, mas eles estão propondo uma coisa que eu considero razoável, que possa ser posto na lógica do convencionado sobre o legislado a contribuição sindical. Se a categoria aprovar, vira cláusula. Eu acho razoável. Eles estão me propondo. E eu estou dizendo para eles, nós não vamos ser reacionários, nós vamos ter que modernizar isso. Não, nós sabemos. Então, veja, está muito mais perto, o que eu estou te dizendo está muito mais perto de um presidente social-democrata, um presidente que tenha compromisso para o campo popular, que seja confiável, de trazer o diálogo e a gente fazer uma grande celebração nacional. Com você, mas é que a palavra revogar a reforma trabalhista, ela causa uma não, mas é uma insegurança até jurídica para todas as empresas. E isso é ruim para nós, é ruim para os trabalhadores, é ruim para todo mundo. Algumas inseguranças jurídicas de propósito. Por exemplo, eu anunciei, vou repetir, todos os campos de petróleo entregues à iniciativa privada estrangeira, a partir da revogação da lei de partilha, serão desapropriados com as devidas indenizações. Mandei uma carta agora formal, delicada, humilde, para o presidente da Embraer e para o presidente da Boeing, dizendo que eles, por favor, não façam a consumação desse negócio antes do presidente próximo ser eleito, porque isso envolve questões sensíveis de segurança nacional. O que eu estou fazendo? Eu estou sendo agressivo, antimercado, ou eu estou sendo honesto? Eu fico tranquilo em falar isso para você, porque eu fui seu eleitor em 98. Agora eu vou lhe dar a vitória. Eu acho que é interessante, porque nós estamos causando aqui uma situação de insegurança jurídica mesmo. Não se preocupe, ela estará em vigor até a gente achar um acordo. Essa é uma sugestão, então, que eu estou dando para o seu plano de governo. Sugestão aceita, ela estará em vigor até a gente celebrar o novo acordo. E sempre lembrar, eu entendo os exemplos que o senhor deu aí, por exemplo, de Giral, mas são grandes empregadores. Sempre lembrar que a grande esmagadora maioria do empregador brasileiro são pequenos empreendedores, microempresas, claro. São pessoas que estão expostas ao risco, não são milionários e que tem que haver
sempre o pensamento que a relação entre empregador e empregado é simbiótica. Isso. Sem um, não tem o outro. É isso aí. Pronto. Essa é a questão. É só isso. Hã? É evidente. O evidente. empresário é trabalhador, lógico. O que existe aí é o seguinte, veja bem, a parte mais frágil, historicamente, é a parte do trabalho. E essa que a gente tem que mediar e proteger. Não, que isso não significa cometer abuso, introduzir ineficiência, porque o empregador moderno, o bom sindicato, sabe que se ele estrompar, ele mata a galinha dos ovos de ouro. Isso o sindicalista moderno já sabe fazer. Por exemplo, eu negociei a greve da Petrobras em 94. Hã? Não, parte tem. Tem pouco, hein?